noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento, né? E queria agradecer a participação dos nossos ilustres palestrantes, assim como também o nosso moderador, né? Na noite de hoje, no nosso evento, cujo tema é Mercado Livre de Energia, né? Uma alternativa para a redução e gestão de custos, né? Então, eu vou passar para o César Teixeira, que é meu colega de Comitê de Finanças e também CFO no Grupo Positivo. Bora lá. Ok. Boa noite e sejam todos bem-vindos aqui neste evento. É um evento que tem, vamos dizer assim, o mercado livre de energia como um ponto importante, mas acho que o ponto importante é gestão de custos, né? Então, acho que é um tema, a gente acha que vai ser, procura ser provocativo nesse assunto. Acho que é um dever, acho que de todos, né? Tá fazendo otimizações e aproveitando oportunidades. Para isso, a gente vai tentar aqui fazer um evento de troca de experiências com os executivos que aqui estão, né? O Eliezer e também o Franklin. E antes disso, eu gostaria de passar aqui alguns slides também para alguma reflexão e que depois, ao longo do nosso evento, a gente vai fazendo aí as interações com as perguntas que vocês tenham, né? E aí usando aí a experiência importante desses dois executivos que estão aqui gentilmente cedendo tempo para contribuir aí com essa comunidade aí do mundo financeiro, né? Então eu vou fazer aqui um compartilhamento de uma apresentação, só um instante. Só, por favor, agora eu não vejo mais nada. Alguém pode confirmar se está ok? Sim, está ok, César. Ok, eu acho que, então, o mercado livre de energia como instrumento para redução e gestão de custos. Acho que é um tema que o mercado livre não é um assunto novo, acho que ele é até bastante antigo já, o mercado livre de energia. E o tema que chama atenção é quem não está no mercado livre. Eu acho que é importante, a gente vai passar alguns pontos aqui, e para quem já está nesse mercado, como se comportar, né? Então, eu chamaria atenção aqui, né? Faria aqui uma provocação com esse modelo aqui de DRE, né? Com algumas variáveis. Então, eu posso afirmar que a adesão ao mercado livre ele permite a redução significativa do custo da energia e que ele pode trazer mais rentabilidade ou, eventualmente, ele não traga rentabilidade porque você vai repassar isso ao mercado e se manter competitivo, né? E o meu ponto de chamar a atenção é que você tem empresas que têm várias características e, portanto, vários padrões e relevância do consumo da energia na sua atividade. Então, eu fiz um modelinho aqui muito simples, né? E mostrando que a gente tem uma tendência natural a fazer uma gestão de custos olhando normalmente pelo Pareto, né? Então, você pega aqui nesse exemplo, você pega várias classes de custos de uma determinada companhia e vê que o Pareto está fechado ali em duas classes, basicamente, matéria-prima e mão de obra, alguns outros custos, e vai ver que a energia, então, está lá na lista, na cauda longa, vamos dizer assim, né? Bom, ela está na cauda longa, não quer dizer que ela não tenha que ser bem gerida, né? Ou ser a alternativa de otimização disso. Então, o exemplo que, imaginando que o mercado livre de energia, a migração do cativo para o livre, ele pode gerar uma economia de 25%, eu acho que pode gerar até mais, mas eu coloquei um número hipotético de 25%, numa companhia onde a energia representa 4% dos custos totais, né? Então, ou seja, numa simples migração, e eu digo que é simples, porque é simples mesmo, a migração do cativo para o livre faria com que essa empresa, esse modelo hipotético, né, dessa estrutura de custos aqui,
passasse a ter um melhor EBITDA de 5%. Ou seja, é uma ação relativamente simples para você fazer e te dá uma condição de melhoria de resultados, ou ainda você repasse isso ao mercado e mantém posição de market share, imaginando, claro, que acho que uma grande maioria das empresas enfrenta competição no mercado, e você manter-se competitivo em custos é mandatório, né? Então, aqui eu falo de uma situação em que você sai de um ponto do cativo para o livre, você garante essa economia nesse momento, e a pergunta é, puxa, mas esse ganho ele é perpétuo? E aqui eu compartilho aqui um exemplo real, da qual eu participo, né? E para dizer para vocês que eu ganho, a resposta depende, né? Então, eu trago aqui um exemplo bem longo, né? Esse gráfico aqui mostra que, se você comparar com o mercado cativo, esse aqui é um exemplo real, você pode ter momentos, como esse aqui foi o momento, em que, né, nesse caso real, o mercado livre ficou muito mais caro que o cativo. A maioria dos momentos ele ficou melhor, né, e numa posição atual, onde decidiu-se por uma compra longa, mantém-se, então, o benefício em relação ao cativo. Agora, o cativo é simplesmente um referencial. Uma vez que você entra nesse mercado, o cativo ele já não tem mais influência no teu negócio. A influência do teu negócio é, de fato, o custo que você passa a ter. Então, eu trago aqui, por exemplo, né, aqui partindo do caso real também, ou seja, eu tenho uma performance boa em relação ao cativo, né, e em relação ao meu próprio custo, né? Então, aqui eu vejo uma curva do meu custo, que é uma composição entre contratos longos e curtos, e eu mostro que, por exemplo, se eu tivesse ficado só no mercado curto, que a gente chama de mercado spot, eu teria tido um custo muito grande em determinados períodos, 2014, por exemplo. Isso não aconteceu, não tive esse impacto tão grande, porque tinha um mix de custo entre o curto e o prazo, mas eu saí de um custo de 250 para 350 reais da energia. Então, a operação sofreu. Depois a gente fez umas correções nas estratégias de negociação. Acho que esse é o ponto importante dessa nossa discussão, que estratégias, como está o mercado, que oportunidades existem. E, no final, né, acho que o que interessa é eu comigo mesmo, ou seja, uma vez que eu estou nesse mercado, né, colocando aqui o ano de 2020 como um padrão, o que eu posso esperar do meu custo? Bom, na negociação que foi feita, nós vamos ter um custo inferior a 2020 ao longo dos próximos 5 anos, ainda a depender de uma parcela que fica exposta. E isso é uma coisa que cada companhia vai ter uma estratégia a ser adotada para minimizar esses custos. Então, essa seria a minha mensagem, ou seja, uma vez que você entra nesse mercado, você precisa ter uma estratégia de negociação. Isso é um mercado que flutua, e ele dá, sim, a possibilidade de você fazer uma boa gestão e até economizar em custos de energia, que, no final, qualquer economia, ela, por menor que seja no custo, ela é direta na última linha. Então, para isso, eu gostaria de apresentar, né, dar a palavra aqui agora para o Franklin. Ele é um executivo com larga experiência nesse mercado, está atuando há mais de 20 anos. Atualmente, ele é o principal executivo da área de comercialização da Copel. Franklin, com você, se há alguma coisa eu esqueci de apresentar nesse teu belíssimo currículo, você, por favor, fique à vontade para conduzir a apresentação, e a gente vai fazendo as interações ao longo do nosso tempo aqui. O Luiz, não, apresentou tudo. A parte mais importante é o sobrenome, né, que é o Copel. Por si só, ela já representa aí um bom cartão, né? Bom, Luiz, primeiro eu queria agradecer ao Luciano pelo convite, né, de estar participando desse evento, agradecer ao Maurício também, o presidente do IBEF, né, por fazer as palavras iniciais. Não podia deixar também de agradecer os patrocinadores, senão a gente não estaria aqui, né? Isso é muito importante nesse momento. E cumprimentar você como moderador e o meu colega aí de painel, o Eliezer, um
grande cliente aí, que nessa sua tabela aí, o percentual dele é bem mais significativo, né, Eliezer? Ali é bem mais monitorado de perto, né? E cumprimentar também a todos os participantes, né? Para nós é uma satisfação muito grande apresentar o Mercado Livre. Como você falou aí, já faz muito tempo que eu milito nessa área, né, na parte de energia, especificamente no Mercado Livre, e é muito gratificante quando a gente vê um evento desse tipo apresentar o Mercado Livre como um drive de redução de custo para as companhias, né? Digo isso porque nós aqui na Copel, né, na subsidiária a qual eu represento, o nosso propósito é justamente esse, sabe, Luiz? É proporcionar competitividade de forma sustentável para os nossos clientes, né? E a gente sabe o quanto que é importante vocês estarem na frente, serem competitivos, né? Então, o Mercado Livre, sem dúvida nenhuma, é um drive importante para isso. E você fez uma referência que é uma coisa que não é tão nova, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, de fato. O mercado foi implantado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, né, por uma lei, e na verdade no início era só para grandes indústrias, só para a turma do Eliezer aí mesmo, mas logo na sequência lá em 2003 a gente já teve uma explosão muito grande de consumidores de menor porte migrando para esse mercado, e sempre que a gente tem algum movimento de tarifa alta no mercado regulado, né, como aconteceu em 2007, aconteceu em 2015, aconteceu agora no Covid, em 2020, esta onda de imigração ela aumenta significativamente. Então, hoje, a gente vai demonstrar aí quanto praticamente toda a indústria brasileira já compra energia no Mercado Livre. Eu também vou pedir licença e vou me fazer uso aí de um PowerPoint, porque engenheiros sem PowerPoint não tem jeito. E deixa eu colocar aqui. Um segundinho, por favor. Eu acredito que a tela que está compartilhada não é a grande, né? Não está no modo apresentação ainda. Tá, deixa eu colocar aqui. 5 telas é difícil, né, Fran? Vou fazer o seguinte, peraí. Isso acontece sempre porque fica com 2 telas ao mesmo tempo e daí ele começa a dar esse problema. Agora acho que está no modo apresentação, né? Agora sim. Tá, bom. Da mesma forma, eu já não consigo mais vê-los aqui. Já ficou um pouquinho mais complicado. Então, falando um pouquinho do que me foi demandado, falar sobre o mercado, alguns conceitos atuais, aí algumas perspectivas, né, sobre o Mercado Livre. Então, começando primeiro uma forma, uma questão bem mais conceitual, bem mais básica, para quem não está familiarizado com o setor de energia elétrica, a gente tem aqui 2 formas de contratação, né, uma forma bem didática. A forma à esquerda aqui, deixa eu pegar o PowerPoint também, que é cacuete de professor. Essa forma aqui é a forma do Mercado Livre, onde o consumidor tem a possibilidade de negociar a parcela de energia. A parcela do transporte, ele tem que pagar para a concessionária local. Isso não é negociado. E essa outra possibilidade aqui é a forma de contratação tradicional, que a gente está acostumado nas nossas residências, né, no comércio de menor porte, que é a condição de cativo, onde o consumidor não tem a possibilidade de negociar absolutamente nada, ele toma aí a tarifa e as condições fixadas pela ANEEL, que é quem define a tarifa da concessionária, tanto a parte de transporte quanto a parte de energia. E aqui a gente tem aqui nessa situação aqui, a gente tem usinas térmicas, que as empresas, que as concessionárias locais são obrigadas a contratar nos grandes leilões do governo federal, tem a usina de Itaipu, a gente tem as usinas Angra 1, Angra 2, então tem uma série de situações aí que decorrem de lei que a concessionária local é obrigada a contratar, né, diferentemente do Mercado Livre, onde aqui o consumidor pode escolher qual é a fonte de energia que ele quer ser atendido. Se é uma usina eólica, se é uma usina fotovoltaica, uma hidráulica e assim por diante. Bom,
E, como eu falei para os senhores aí, quem que já está no Mercado Livre? 85% da indústria hoje, segundo fonte da Associação Brasileira das Comercializadoras, já compra energia no Mercado Livre. E 33% do consumo brasileiro já é do Mercado Livre. O comércio é um segmento que tem crescido bastante aí, com 16%. Né? E outro segmento que está apresentando aí por conta até da modernização aí do marco regulatório é o setor de saneamento, um setor que tem crescido muito no Mercado Livre também. Bom, e olhando por o estado da federação, né, aqui nós temos duas fotografias, temos a fotografia do fechamento do ano de 20 e tem uma fotografia mais recente, 21. A participação do Mercado Livre em cada estado. Então, pegando nós aqui, o Paraná, que a gente está, associação mais regionalizada, o Paraná fechou com 35% dos seus consumidores o consumo no Mercado Livre e agora, em maio de 2021, isso já está em 36%. É um dos estados que mais tem aí. Né? Temos aí Minas Gerais, outros estados industrializados. Muito bem. Bom, e por que os consumidores migram para o Mercado Livre? Um dos pontos importantes é a questão da previsibilidade de custos. No mercado cativo, você tem a situação das bandeiras, que o consumidor ele é surpreendido, né, em determinadas situações com um custo adicional. Tem a situação do próprio reajuste da distribuidora, que dependendo da situação do dólar, isso impacta mais significativamente nos reajustes por conta de Itaipu, por conta das usinas Angras, Angra 1, Angra 2, por conta também das usinas termoelétricas. Né? No Mercado Livre isso não tem. Né? A parte da energia ela é indexada por um índice de inflação escolhido entre as partes e vida que segue. Não existe incidência de bandeiras. Né? No Mercado Livre, o consumidor, né, o cliente tem a possibilidade de escolher qual é a fonte que ele quer comprar, como já foi falado, então é possível comprar energia renovável e uma economia média, aí, dependendo muito como você falou, Luiz, muito da estratégia do cliente, né, mas uma estratégia aí o consumidor consegue economizar em relação ao mercado cativo 20%. Evidentemente que, como você muito bem falou, depois que você migra para o mercado cativo, Mercado Livre, desculpa você, eu não conheço nenhum caso de retorno ao mercado cativo. O consumidor agora, o benchmark dele não é mais o cativo, e sim quanto que ele tinha contratado no contrato anterior, né? Ele está sempre querendo economizar cada vez mais. Isso que é bacana, né? E até hoje, em termos de economia, até 2020, né, dezembro de 20, o Mercado Livre já proporcionou aí quase 225 bilhões de economia na conta de luz de quem migrou, que é bastante significativo. Então, algumas notícias aí, elas são até interessantes, porque essas notícias foram tiradas aí de 2020, né, no período do Covid, onde a gente teve um novo boom de migração dos consumidores, justamente porque, como a economia deu uma estagnada naquele momento, né, e nós temos uma sobra estrutural de energia bastante significativa, os preços da energia apontaram para baixo, o que tivemos aí uma nova migração bastante acentuada. O que é antagônico, porque agora a gente está justamente no sentido oposto. Nós estamos vivendo uma crise hídrica bastante severa no país, né? Em termos de hidrologia, é a pior hidrologia dos últimos 80 anos, então a hidrologia realmente é bastante desfavorável, e isso impacta no preço da energia no mercado de curto prazo. Para quem já contratou energia de longo prazo, esta crise acaba não afetando. Né? O que é importante também é dizer o seguinte, que daqui a um tempo, né, a gente já vai falar sobre isso, com certeza o Mercado Livre não vai ficar sujeito aí às pessoas jurídicas, ele vai também chegar nas pessoas físicas, vai chegar nas residências. Né? Nesse ponto o Brasil ainda é bastante atrasado em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Né? Bom, hoje, né, quem poderia migrar para o Mercado Livre? Então, começamos aí com pessoa jurídica, né? E aqui a gente tem um requisito. O cliente, a unidade consumidora, ele tem que estar com uma demanda contratada maior que 500 kW junto à sua distribuidora local. A demanda é a parte da infraestrutura, a parte do transporte. Então, ele tem que ter esse contrato de demanda e tem que ter no mínimo 500 kW. Isso pode ser não só de uma única unidade, mas o cliente também pode agregar a unidade, como é muito comum em redes de supermercados. São 5 supermercados, cada supermercado com uma demanda contratada de 100, soma as 100, vai dar 500, aí 5 unidades podem migrar para o Mercado Livre. Bom, existe uma portaria do Ministério de Minas e Energia que está reduzindo esse requisito de demanda de tal sorte que a partir de 2024, né, essa portaria já sinaliza para abertura para todos os consumidores, inclusive os consumidores residenciais, os consumidores de baixa tensão também.
Essa é o que já tem previsto. E as formas de participar do Mercado Livre, tem uma forma aqui que é uma forma tradicional, que a gente fala, onde o cliente ele acaba se tornando um agente lá da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e daí ele tem algumas obrigações, né? É a forma mais comum hoje em dia, e a forma mais de vanguarda, aí, que nem todas as empresas oferecem, que é quando o cliente não se torna agente da Câmara de Comercialização, ele passa a ser atendido diretamente por uma comercializadora varejista, então ele não tem essa burocracia, todas essas obrigações junto à Câmara, e ele é atendido diretamente por essa comercializadora. Esta forma mais de vanguarda aqui, ela é muito adequada, principalmente por esse número elevado de consumidores que hoje estão migrando. Quando se pensou, né, na estrutura de uma câmara de comercialização, se pensou em grandes consumidores. Hoje em dia, todos os consumidores estão migrando, né, a maior parte, né, diretamente na Câmara como associado da Câmara, o que não faz muito sentido. Né? O que faz sentido é os pequenos consumidores serem atendidos pela comercializadora de forma direta. Muito bem. E os passos, né? Quais são os passos? A primeira coisa é verificar, você estando lá no mercado cativo, é verificar se você atende esse requisito de demanda contratada com a distribuidora. Se as suas unidades somadas dá 500 kW, ou se uma unidade individual já dá 500 kW. Atendido este requisito, a próxima etapa é verificar como que é esse contrato hoje que você tem com a distribuidora, contrato hoje de energia e de transporte. Você tem que verificar esse contrato com a distribuidora, em que momento, nesse contrato, você deve fazer a denúncia para em que momento você possa migrar para o Mercado Livre. Esses contratos com a distribuidora são contratos que possuem cláusulas de renovações automáticas, porque é para o consumidor não se incomodar mesmo, como consumidor cativo, né? Consumidor atendido pela distribuidora com tarifa regulada pela ANEEL. Então tem que olhar aí quando que esse contrato vai ser renovado de forma automática, para dizer para a distribuidora que não tem mais interesse e que quer ir para o Mercado Livre. Bom, e daí, evidentemente, tem que saber aí se vale a pena, né? Antes de denunciar lá para a distribuidora que está indo para o Mercado Livre, verificar, fazer um estudo, como você apresentou nesse seu DRE aí, né, Luiz? Se aquele é o momento adequado. Pode ser que o momento pode não ser tão adequado para o consumidor em função de uma crise hídrica, em função de uma falta até de energia estrutural, né? Então tem que fazer esse estudo de viabilidade econômica. Bom, é necessário aí uma adequação do medidor de energia, porque a partir do momento que o cliente se torna consumidor livre, né, cliente do Mercado Livre, ele precisa estar se comunicando diariamente, né, a todo momento com a Câmara de Comercialização, independente se ele for consumidor convencional lá, conectado na Câmara, né, sendo agente da Câmara, ou se ele for consumidor varejista. A adequação da medição é necessária, mas é um processo extremamente simples aí de realização. E aí, evidentemente, que ele tem que comprar energia no Mercado Livre, escolher um fornecedor, definir qual é o prazo, definir qual é o produto que mais se adequa a ele e comprar energia. Bom, aqui acabei passando a etapa de enviar carta para a distribuidora, que a gente já falou, e aí ele está no Mercado Livre. Essas etapas, apesar de estar um fluxo aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas são realizadas de forma conjunta, né? Não precisa ser um atrás do outro. Bom, e daí o que vem a ser esse mercado? Aí tem uma coisa que o pessoal sempre fala assim, mas o que é esse curto prazo agora, esse mercado de curto prazo, que até você apresentou aí, que às vezes o preço ficava um pouco mais alto no curto prazo que o preço dos contratos, né? Bom, é muito simples, né? A gente tem no Mercado Livre dois ambientes. Um ambiente aqui de baixo, que a gente fala é onde a energia está contratada, onde nesse ambiente ele está totalmente, os custos estão controlados, né? O custo aqui é o que está definido em contrato, e não tem nenhum problema, é o preço do contrato e o contrato é corrigido pelo indicador de inflação escolhido pelas partes. Mas pode acontecer que o cliente tenha contratado uma quantidade de energia e eventualmente ele pode estar consumindo um pouco a mais, né? Esse é o consumo dele, essa é a energia que ele contratou e essa é a energia que ele consumiu, esse montante total aqui. Então a parte abaixo aqui, ele vai pagar o preço do contrato. A parte acima, ele vai ter que contratar ao preço do mercado de curto prazo, ao preço que estiver naquele momento, né? naquele mês, naquela semana, naquela hora, né? Porque esse preço não está no contrato, né? Então é assim que funciona. Mas a situação oposta também pode acontecer. O cliente pode ter contratado uma energia adicional e na hora de consumir, ele consumiu menos energia. O que vai acontecer? Ele não vai perder por isso, né? Evidentemente que ele vai ter que pagar
toda esta parte aqui para o seu fornecedor, é o preço de contrato, né? Ele vai usar só uma parcela menor, e esse excedente aqui ele vai receber, né? Ele vai ter direito a receber por um crédito dessa energia que ele tinha contratado, mas ele não utilizou. Tudo isso, essas diferenças aqui, ó, esse ambiente sem contrato, tudo isso é apurado lá na Câmara de Comercialização, por isso que ela precisa ter a medição dos clientes para saber exatamente o que ele está verificando aqui de consumo de energia, né? Isso vale para consumidor, quanto vale para gerador também. Muito bem. Bom, tomei a decisão, já quero ir para o Mercado Livre, agora eu quero começar a falar com o fornecedor aí, com o fornecedor de energia, um produto que seria bacana para mim. E daí não tem uma regra para dizer qual é o prazo do contrato, né? O que eu trago aqui é uma estratificação de um relatório que a Câmara de Comercialização traz para a gente, de como que são os contratos no Mercado Livre, né? Dá para observar aqui, ó, que a maior parte dos clientes, né, está contratando com prazo superior aí de 6 meses a 10 anos. Né? Poucos clientes contratam no curto prazo. Quanto menor o prazo do contrato, isso aqui é prazo do contrato, quanto menor o prazo do contrato, mais sujeito, mais contaminado ele vai estar com o preço do mercado de curto prazo. Porque não tem opção do vendedor. O vendedor vai olhar em vender num contrato de curto prazo ou deixar de vender e deixar a energia no mercado sem contratos no mercado de curto prazo. Então contratos de curto prazo são mais influenciados pelo preço que a gente chama do preço PLD, que é o preço spot. Né? A maior parte dos clientes, né, vocês podem observar, estão com um contrato aí de 28, com um contrato de 2 a 10 anos, aí uma estratificação boa aí. Bom, o que é importante é afirmar que quanto maior o prazo do contrato, menor o impacto da situação conjuntural. Então, mesmo hoje, numa situação onde a gente tem uma crise hídrica, que nunca vimos nos últimos 80 anos, onde o preço está bastante estressado, o cliente ainda assim, dependendo do prazo contratual, ele consegue já ir para o Mercado Livre com aquela economia que você falou, aquela economia que eu apresentei aí da ordem de 20%. Agora, evidentemente, se contratar um contrato de curto prazo, é difícil de conseguir uma economia. Bom, além disso, o contrato precisa ter o cliente precisa, juntamente com o seu fornecedor, definir alguns parâmetros do contrato. Um parâmetro bastante importante é a sazonalidade e a flexibilidade. Então, esse gráfico aqui tenta explicar isso tudo. Veja só, aqui a gente tem um gráfico de janeiro a dezembro e na curva aqui laranjada, nessa barra rosinha, desculpa aqui, a gente tem uma perspectiva de consumo do cliente. Então, com base nessa perspectiva de consumo, o cliente vai ter que definir aí o montante que ele precisa contratar. Você vê que aqui o montante contratado foi definido em 1 megawatt, né, que é mais ou menos aí o montante médio de consumo. Só que a energia, ao longo do mês, ela vai ser consumida, né? Ela vai ser consumida conforme que a curva laranjada aqui, as barras rosas, desculpa. E o consumidor, então, ele vai ter direito, né, vai estar colocando em contrato que ele quer anualmente pegar esse 1 megawatt e distribuir ele ao longo dos meses, né? Distribuir essa energia, esse 1 megawatt, ao longo dos meses, que é o tal da sazonalização do contrato. Então, esse cliente pegou esse 1 megawatt e ele está sazonalizando o contrato aqui, né? E tem um limite para essa sazonalização. Nesse exemplo aqui, o limite da sazonalização ficou aqui em 10%. Vocês podem observar que ele não ultrapassou os 10%. Né? Essa sazonalização ela é realizada antes do consumo. Ainda sobre, mais um parâmetro importante, né, sobre o montante efetivamente consumido, vamos supor que a gente já esteja em janeiro e o cliente está consumindo o mês de janeiro, ainda sobre essa parcela aqui, o cliente tem uma possibilidade de contratar uma flexibilidade, uma banda sobre esse montante que ele já sazonalizou, onde dentro dessa banda ele vai pagar o montante que o preço da energia vai ser o preço contratado e o montante consumido. Fora da banda, daí ele está sujeito ao mercado de curto prazo. Então, um parâmetro importante é a sazonalidade do contrato e a flexibilidade do contrato. Um outro parâmetro que passou a ser muito importante agora,
com a introdução do preço horário no mercado de curto prazo, hoje a gente tem preços para cada hora do dia e esse preço ele é publicado sempre à noite para o dia seguinte. Então, dependendo muito de como que o cliente consome a energia, né, ele vai ter mais exposição ao mercado de curto prazo ou menos exposição. Neste exemplo aqui, a gente tem aqui em azul o consumo de uma unidade consumidora para as 24 horas do dia. Tem duas formas de contratar esse consumo. A melhor para o cliente será sempre quando o vendedor de energia tem que entregar a curva verde. O que significa entregar a curva verde? Que o vendedor vai entregar um contrato que segue o consumo horário do cliente. Significa que, nesse caso, você pode observar que o contrato está exatamente igual ao consumo. Significa que o cliente, nas horas do dia, ele não vai ter nenhuma sobra e nenhum déficit. Lembrando que ele tiver alguma sobra, algum déficit, isso vai ser contabilizado lá no preço do mercado de curto prazo. Uma outra forma de contratar é um contrato flat, onde o cliente aqui, ele contrata desta forma, esse é o contrato de energia. Então, o que nós vamos ter nessa situação? Nós vamos ter, para esse perfil de consumo, né, nos horários da madrugada, o cliente vai ter uma sobra de energia. Essa sobra vai dar um crédito para ele, esse crédito vai ser precificado ao preço do horário da madrugada. Mas ele vai ter aqui um déficit de energia, porque o contrato dele está aqui, e ele está consumindo mais que o contrato no horário da ponta, aí, vamos dizer que é horário da tarde. Então, este consumo adicional aqui, ele vai ter que pagar lá no mercado de curto prazo. Então, além de pagar o preço do contrato, ele vai ter que comprar esse adicionalzinho aqui lá no mercado de curto prazo, né? Então, é um contrato um pouquinho mais complexo aí para o cliente que vai ter essa surpresa aí de estar vendendo energia na madrugada e comprando energia no horário da produção dele. Então tem que saber muito bem aí, tem que fazer esse estudo para saber qual é a forma de modulação, a forma de consumo durante o dia do cliente para definir qual é o tipo de contrato que ele quer, se é um contrato flat ou um contrato de modulação pela carga. Muito bem. E falando aí em termos de preço, né? Esse negócio ele é muito dinâmico, né? Ele é bastante dinâmico em termos de volatilidade de preço, né? A energia, principalmente para os produtos mais curtos, né? Então eu trago aqui uma referência de preço que ela já está desatualizada em relação, porque essa apresentação a gente encaminhou aí para o IBF na semana passada, então ela já está desatualizada. Mas mais ou menos aqui vocês podem ter uma ideia de como que o preço de curto prazo está bem estressado. Isso aqui é o preço em reais por megawatt-hora para o mês de junho, para o mês de julho, 467, para o mês de agosto, 496, né, e assim por diante. Setembro a dezembro está 405. Eu diria que hoje esses preços já estão na faixa de R$500, por conta dessa acentuada crise hídrica, né? Bom, mas isso é curto prazo. Se a gente olhar longo prazo, a gente vai ter aqui, quem antecipar e quiser contratar energia para 2025, por exemplo, com os preços de hoje, 2025 está valendo R$158, 2024 R$169, né? Para ter ordem de grandeza, né, a tarifa de empate da Copel, né, é em torno de R$270. Copel, que eu digo, da distribuidora Copel, né? Então é 270 contra 169, 270 contra 158. O 270 é hoje e o 158 é hoje. O 270 vai ser corrigido pela inflação, né? Inflação mais o mix da distribuidora, que tem Itaipu, tem dólar, tem tudo. E aqui vai ser corrigido pelo indicador da inflação que o cliente contratar hoje. Ou seja, ainda assim, mesmo com os preços estressados de curto prazo, ainda assim existe uma economia no médio e longo prazo para o cliente, desde que ele contrate sempre contratos mais longos, né, para fugir dessa volatilidade. Bom, mais ou menos era isso que eu tinha para falar, né, e fico à disposição aí das perguntas. Bom, muito obrigado, Franklin, bastante didático aí a tua apresentação. Números impressionantes, né? 225 bi de economia para esses consumidores. O tema do cativo, que ele não é previsível, né? Ao contrário, quer dizer, o previsível você pode deixar previsível o mercado livre, que é um mercado que oscila muito, e ele é mais previsível que o cativo porque tem influência
das bandeiras, que por sua vez dependem aí da matriz energética, né? Ou seja, ligou mais as térmicas, você vai ter um preço maior e aí vai, né? Obrigado. Agora eu transmito a sequência para o Eliezer, também um executivo de longa data, exerceu funções em várias companhias como financeiro, agora ele está numa experiência nova como comercial. Isso é um movimento muito interessante, mas a gente vai explorar ele aqui agora em relação à experiência dele nesse mercado de energia. Então, o Franklin colocou ali as possibilidades, né? E Eliezer, gostaria que você compartilhasse com a gente a experiência que você teve nesse mercado e como você usou isso, né? Quer dizer, o Franklin deu algumas dicas ali já de situações e como você vê isso, né? Quer dizer, você é um grande consumidor, mas as políticas, elas podem ser aplicadas a qualquer consumidor, imagina, né? Então, acho que essas reflexões são importantes trocar e não imaginar que só funciona para biopaper, que é uma gigante eletrointensiva e tal. Eu acredito que essas coisas podem ser aplicadas para outras companhias, mas aí deixo com você, Eliezer. Obrigado aí pela tua participação. Está sem som, Eliezer. Perdão. De novo, eu que agradeço aí o convite por parte do IBF, também é um prazer estar com vocês, né? Você, o César, o Franklin, enfim, é um prazer estar participando aí com todos que também estão aí como ouvintes. Eu vou compartilhar uma apresentação. Obrigado pela tua introdução aí, César. Aqui. Deixa eu botar só no modo full screen. Enquanto o Eliezer faz o ajuste dele, né, lembro aos participantes que as perguntas podem ser direcionadas ao chat ou ao Q&A, que nós vamos abrir a sessão ao final para responder essas perguntas aí com a contribuição dos participantes. Com você, Eliezer. Beleza, obrigado, César. Então, aqui, bom, a gente vou estar falando um pouco sobre a estratégia, né, e o ponto de vista como consumidor, né, um consumidor bastante intensivo de energia elétrica nesse mercado livre. Como introdução, né, só para dizer mais ou menos para vocês no que eu vou estar trabalhando e comentando aqui, então, a biopaper nesse contexto nacional energético, a dinâmica do mercado livre, as políticas que a biopaper utiliza, né, para navegar nesse universo. Vou comentar também rapidamente por que a gente tem uma comercializadora, vou sinalizar algumas dicas, mas o Franklin deu vários spoilers, e também rapidamente falar sobre a questão de energias de fonte sustentável, né, renovável. Bom, aqui só para situar o que é, né, o tamanho da biopaper, aqui até aparece com 78 megawatts, mas a gente consome mais ou menos uns 90, então essa medição aqui foi no mês que a gente, num período em que a gente estava consumindo um pouco menos, mas aqui já posicionava como 40º consumidor no Brasil. Aí pode ver ali o quinto, por exemplo, Petrobras, o primeiro a Vale, enfim. E o que significa isso? Mesmo com esse consumo de 78, né, como eu disse, que é menor do que o que a gente consome, isso já significaria aí... perdão, aqui eu já coloquei 500 mil residências, mais ou menos, que seria o nosso consumo atual, que é 90 megawatt médio. Então, realmente, o nosso consumo é bastante representativo aí, e por isso a gente dedica tanto tempo e dá tanta atenção a esse assunto, porque ele, de fato, é muito relevante para a gente. Naquele Pareto do César, seguramente a energia não passa despercebida dentro da biopaper. Ali qualquer deslize é uma pancada de proporções homéricas. Aqui avançando, então, né, um pouco do que o Franklin também já comentou, né, no Brasil, quer dizer, energia no mercado livre, ou energia em geral, né, tem tudo a ver com meteorologia, porque tem tudo a ver com hidrologia, né? A matriz energética brasileira, ela ainda é majoritariamente hidrelétrica, né? Portanto, depende de água, né, caindo do céu, né, perto da região onde, né, se acumula, para que possa se girar uma turbina, né?
Então, a gente tem que estar sempre muito atento àquilo que é hidrologia, o que é meteorologia, né, o que está sendo previsto, né, para os próximos meses, para as próximas semanas, dependendo do tipo de contratação que a gente for fazer, né? Então, até uma chamadinha que eu deixei aqui, então a gente está sempre atento, porque podem haver mudanças repentinas, né, de previsão meteorológica. Você tem uma previsão de chuva dentro da média dos últimos 10 anos, e de repente isso muda rapidamente, vem uma estiagem como essa que a gente está vivenciando essas últimas semanas, sobretudo o Paraná, que é um dos estados aí mais impactados, né, Frank? Então, isso a gente tem que estar sempre muito atento, porque muda a dinâmica do jogo em que a gente está participando. Então, assim, o que significa isso, né, observar muito bem a hidrologia, porque a gente vai estar, consequentemente, entendendo o que está acontecendo com os reservatórios, né? E os reservatórios, eles basicamente também vão determinar, quer dizer, acionamento de termoelétricas, né, coisas que a gente nem, eu particularmente até, algo que está acontecendo agora no período mais recente, inclusive importação, né, de energia elétrica da Argentina e do Uruguai. Então, esse tipo de coisa tem tudo a ver com o fato de você não ter água disponível, portanto, você não consegue gerar energia com a qual você está acostumado, que é a hidrelétrica, e isso vai mudar a dinâmica do preço. Que, claro, o preço é uma questão do balanço entre a equação de oferta e demanda, e oferta e demanda, eu menciono aqui embaixo, à esquerda, né, a questão dos cenários de carga, né? A carga é basicamente o consumo, né, que está sendo oferecido aí por parte dos consumidores, e isso, né, em diálogo com o que você tem de oferta de energia, vai determinar aí qual vai ser quais vão ser os níveis de preço com os quais você vai trabalhar. E aqui, né, eu deixei o detalhe com bastante rachurado aqui, né, bastante, estou vendo aqui que está até difícil de enxergar, né, mas aqui a gente normalmente, eu botei no quadrinho à direita abaixo, né, a evolução ao longo de todos os meses desse ano, né, as 3 unidades fabris que a gente tem, e o consumo, vocês vão ver que na média ali, né, quem consegue enxergar, né, então você tem uma média ali de 90, janeiro 91, 97 mega, aí vai, mediamente dá uns 90 mega, que foi o que eu mencionei lá à frente, quer dizer, um consumo bastante elevado, e que por razão pela qual a gente realmente tem que estar muito atento ao que está acontecendo com o preço da energia elétrica, né? E aí, permita-me, né, Franklin, eu, né, fiz até um comentário aqui, que o Brasil é um país com energia barata, mas com a conta cara, porque também tem um tema que a gente fala, né, do preço da energia, mas tem todo um tema que são os encargos, né, que tem a ver com, né, uma dinâmica mercadológica, tem a ver com ineficiências do sistema, o próprio acionamento fora de mérito das termoelétricas, ineficiência de algumas usinas, enfim, todos os elementos, a própria inadimplência no mercado, então todos os elementos que acabam compondo o custo total da energia, que não é apenas o preço que a gente está comentando, né? O próprio César, né? A gente se ateve muito mais ao preço, e de fato é algo que a gente normalmente olha, contrata, né, baseado no preço, mas tem, né, um elemento importante também aí que faz parte da conta final, né, que quando você está fazendo essa conta, né, do cativo com o Mercado Livre, claramente você tem que compor a conta toda, que é o preço mais toda a soma desses encargos, mas isso é um detalhe que a gente pode eventualmente comentar um pouco mais depois na série lá de Q&A. Né, falando um pouco de como a BioPaper, né, se comporta frente à nossa necessidade e frente à dinâmica do mercado. Então, a BioPaper tem como uma dinâmica estabelecida há alguns anos já, de que nós viramos o ano sempre com os anos subsequentes, apresentando um pouco o gráfico aqui, voltamos um pouco, né? Então, aqui embaixo eu tenho A+1, significa o ano atual mais 1, A+2, o ano atual mais 2, e assim por diante, até chegar ali aquela visibilidade de A+7. Então, nós sempre viramos o ano, então, de 2020 para 2021,
Quando nós viramos esse período agora, nós já tínhamos o ano de 21 e 22 100% contratado. Então, essa é a estratégia que a Biopaper tem, e ali para frente, né, os anos subsequentes, claramente, a gente tem uma tolerância, né, de contratação bastante abaixo desse 100%, e mais à frente eu vou comentar um pouco, né, dando algumas dicas com relação às razões pelas quais a gente faz, mas basicamente nós somos, como eu comentei no início, somos, né, temos uma dependência bastante grande no nosso custo da energia elétrica, portanto, a gente não pode se dar o luxo de ficar no spot. Imaginem vocês, a Biopaper tendo uma representatividade no nosso custo variável enorme da energia elétrica, eu estou spot agora, quando você mostrou, né, Franklin, é 468, mas, né, agora o preço está rondando aí os R$500 por megawatt, então isso seria inimaginável você conviver, né, né, equacionar, né, o preço e o custo do seu produto, tendo um insumo variando, né, nessa magnitude. Então, essa é a política que a Biopaper trabalha para que a gente tenha, com a maior previsibilidade possível, né, os preços que a gente tem né, fazerem parte do nosso custo. E a gente só consegue fazer isso, né, gente? Por que a gente... e aí vocês podem, né, tá pensando, poxa, mas para você chegar ao 100%, o que é o seu 100%? Né? O que é o seu 100%? O que é seu 80%? Aí você tem um processo, né, de planejamento de vendas e planejamento de produção, e que, por consequência, vai gerar uma estimativa da sua necessidade de energia e que aí vai te credenciar a estar contratando esse volume, né, tanto para o ano subsequente quanto o ano posterior, nessa magnitude de 100%. Então, é muito importante você ter um planejamento bastante assertivo, bastante certeiro, para que você, como o Franklin falou, né, se você tem uma contratação que você faz com bastante antecedência, e tanto se te sobrar energia num período em que a energia está muito barata, você vai lá e vai ter que vender energia a um preço abaixo, né, do preço que você contratou, você vai perder dinheiro. Da mesma forma, se você tem um consumo acima daquilo que você tinha contratado, com um preço de R$500, né, um papel, mediamente falando, né, de alguns papéis que nós temos, chegamos a ter com 3 megawatts por tonelada, então você pode ter, por tonelada de papel, você vai ter um custo aí impactando o seu produto que está completamente fora das tuas previsões, do seu budget, e aí realmente o acionista não fica nada feliz. Aqui, mencionando um pouco do porquê que nós temos... a Biopaper tem uma comercializadora, né, e a gente tem a comercializadora operando naquele modelo que o Franklin apresentou ali, que é o modelo varejista, né, Franklin? Então, a gente... E por que a gente faz isso, né? Dada a complexidade que nós temos, como eu mencionei lá no início, nós temos 3 unidades, né, Fabris, e isso permite, né, através da centralização desses contratos de uma comercializadora, permite que a gente tenha uma maior flexibilidade na gestão desses contratos. Então, todos os contratos são geridos através da Bioenergy, né, que alimenta, né, e fornece energia para as unidades da Biopaper. E isso permite também que a Bioenergy, como detém todos os contratos para fornecer para as 3 unidades, isso também permite que a Bioenergy tenha uma maior liquidez no mercado. Isso permite que a gente tenha também uma melhor aderência ao consumo das fábricas, e isso tem a ver também com a flexibilidade que eu já comentei, mas porventura você pode ter uma fábrica, né, compensando o consumo da outra, quando você está, eventualmente, com um produto que tem um consumo específico menor, e você, né, pode estar compensando em outra fábrica que tem um consumo específico maior, se o teu interesse é não variar, quer dizer, ou se, num determinado período, a variação do consumo pode representar, a maior ou a menor, pode representar um efeito muito, muito grande no seu custo, você consegue também estar muito bem distribuindo isso entre as fábricas, através da comercializadora. E aí, como eu falei, já mencionei a questão da gestão do excedente ou da falta, né? Então, isso permite que você fique com a resultante e não tendo que lidar com variações de 3 unidades na sua mão.
Falando um pouco aqui, né, como eu falei, o Franklin deu vários spoilers, né, mas em função da relevância do consumo energético aí, somado ao fato de que a gente tem uma estratégia sempre de contratação de longo prazo, a gente está sempre, né, a gente brinca, né, um olho no peixe, outro no gato, porque, de fato, né, falando sobre a questão do excedente, você não dá para viver a sua vida, esquece do mercado de energia, quando você corre o risco de ter uma... César, você quer fazer um comentário? Não, desculpa, foi um problema técnico aqui. Ah, não, tudo bem, não, tranquilo. Quando eu estava falando, né, você não pode viver a sua vida produzindo o seu, no nosso caso, produzindo o seu papel ou sua celulose mecânica e tal, sem prestar atenção no que está acontecendo no mundo lá fora. Então, né, como o Franklin mostrou de forma muito didática, o fato de você ter um excedente ou ficar abaixo daquilo que você contratou pode representar um efeito absurdo, né, no seu custo mensal. A gente tem a dinâmica também, você, como eu tinha comentado, você pode compensar quando você está produzindo uma parte uma parte da sua produção vai a estoque, então você pode mesclar papéis ou produtos que têm um consumo maior ou menor energético para que você possa acertar, né? Se é interessante para que você tenha um consumo a maior ou se é interessante para que você tenha um consumo a menor, essa direção vai determinar a estratégia que você vai ter na gestão da sua produção no mês a mês. A questão de falar do processo de manutenção também, né? Porque você normalmente trabalha, manutenção é um elemento sem o qual ninguém pode viver, porque as fábricas precisam eventualmente estar passando por manutenções preventivas ou corretivas. Nós normalmente trabalhamos aí com preventivas e acabamos evitando problemas em que incorramos aí em necessidade de manutenção corretiva e, portanto, a manutenção também, se você, por exemplo, tem a previsão nos próximos 3, 4 meses de uma manutenção no mês de outubro e o preço da energia elétrica naquele período está muito baixo, quer dizer, não faz muito sentido você dar aquela parada, enfim, você pode migrar isso para que você coloque, né, você conjugar a sua parada por manutenção para um período em que você tem uma energia mais cara e que, portanto, isso vai te gerar um benefício adicional. Então, isso, evidentemente, é fruto da estratégia para você, né, tá sempre no lado do dinheiro. A sazonalidade, que foi um comentário bastante, né, a contratação com sazonalidade, isso... Franklin, né, é uma ferramenta muito utilizada na BioPay, né, porque isso te permite uma certa flexibilidade, né? Normalmente nós trabalhamos aí uma dinâmica entre o primeiro e o segundo semestre, porque isso te dá para um determinado volume contratado, você consegue migrar de um semestre para o outro, então isso te permite gerenciar a dinâmica do seu consumo. Poxa, estou tendo vou ter que fazer um determinado ajuste, eu estou com uma demanda para um consumo de produtos que tem um consumo energético menor em um determinado período, ou a demanda vai bombar no segundo semestre. Então, isso, né, te permite que você tenha essa... Eu particularmente recomendo, todos os contratos que a gente contrata hoje, basicamente a gente lança a mão desse instrumento de sazonalidade, porque ele realmente traz um benefício muito grande. Então, essas apenas algumas dicas de quem está nesse mercado. Aqui, para concluir, a BioPaper também está bastante atenta à questão de fontes de energia mais sustentáveis, e a gente tem feito alguns estudos para trabalhar com geração fotovoltaica, e isso tem estado no nosso escopo das contratações a partir de 2024. Então, isso é bastante interessante, e o mundo está muito... Isso é algo que está muito em voga no mundo atual, e a BioPaper não está alheia a isso, portanto, a gente está estudando aí formas de contratação um pouco de energias com fonte renovável, mais sustentáveis.
E basicamente era isso que eu queria agradecer aí acho que excedi um pouquinho meu tempo, então fico disponível aí para perguntas. Deixa eu sair do stop share. Stop share. Here I am. Tá bom, muito obrigado, Eliezer. De fato, você tem aí praticamente fazendo um paralelo aqui, paralelo com uma mesa de operações aí de câmbio, né? Que você tem que estar atento a todas essas oscilações e as suas demandas. E eu acho que esse é o ponto, né? Você tem um elemento de custo que ele vai demandar uma gestão bastante importante e técnica. Talvez o alerta para os nossos participantes aqui do evento é que, apesar da complexidade, você, dependendo do tamanho que você tem, você pode utilizar também de assessorias. Já existe no mercado as assessorias que, vamos dizer assim, é uma gestão de energia, onde você tem empresas que são independentes, que têm essa prática de balizar preços, te ajudar a fazer as viabilidades de projetos, e aí vai, né? Então, ou seja, é um mundo que você precisa participar e tem já suporte para ajudar a você entender e fazer uma adequação do seu perfil a esse mercado. Então, acho que é isso, acho que cada um vai ter uma determinada complexidade, mas é um mundo que existe e não tem volta, né? E fazer uma boa gestão nisso é como fazer uma boa gestão de quem tem negócios expostos em moeda estrangeira, por exemplo, que precisa ter suas políticas de hedge e aí vai, né? Gerando, então, mais resultados ou diferencial competitivo e assim por diante. Mas vamos agora à nossa sessão de perguntas e respostas. Nós temos algumas aqui. Tem uma pergunta aqui sobre as fontes, né? Então, tem uma pergunta aqui do José Écio, que ele gostaria de saber se há uma projeção do custo de energia eólica e solar no médio prazo e como se compara com os números que foram apresentados. Ou seja, entendi aqui que a questão é se essas energias elas seriam mais caras do que as energias de mercado. Aí, deixo a pergunta, acho que o Franklin, que está nesse mundo, né, Franklin, poderia nos ajudar aí com essa pergunta? A fonte solar e a fonte eólica, elas nos últimos anos se tornaram muito competitivas, né? Começou isso com incentivo de governo, mas as fontes ficaram maduras, a tecnologia em si hoje são bastante competitivas. Muito depende do porte dessa tecnologia, né? Se você for instalar uma fonte na sua residência, uma fonte solar, o reais por megawatt-hora, o custo unitário, ele é muito maior do que você comprar de uma fonte solar concentrada, uma usina solar de grande porte, né? Mas hoje, as fontes mais competitivas de grande porte, né, no Brasil são as fontes solares e as fontes eólicas. No nosso mercado aqui, as fontes que nós compramos para atender os nossos clientes, que são, sem dúvidas, as mais competitivas, desse tipo de tecnologia. Uhum. E você acha que esse preço, né, ele vai se equiparar a uma hídrica, por exemplo? Porque, veja só, a tecnologia hídrica, ela já chegou, já estabilizou o que tinha de ter de ganho tecnológico, a gente já estabilizou, não tem mais nada, nenhuma sofisticação em termos, se você fala de uma fonte solar, até pouco tempo atrás, ela gerava eletricidade apenas de uma única face. Hoje ela tem dupla face, ela gera eletricidade tanto na parte da incidência de cima do sol, quanto da parte da reflexão do solo. Então já aumenta a eficiência. Hoje já se fala em 2 camadas, então a fonte solar ela tem muita eficiência ainda, muita tecnologia para ser aprimorado, cada vez mais reduz o custo. A nossa fonte hídrica, né, o Brasil aí é um protagonista em termos de tecnologia, a nossa engenharia, mas é uma engenharia que já chegou no limite, já não tem muito o que agregar. Aí o que varia a fonte são cimento, o preço das commodities, né, dessa fonte. Muito bom. Tem outra pergunta aqui, é bem interessante, né? A pergunta, ela faz referência aos riscos, né? Então, a pergunta é, quem é a contraparte quando a empresa contrata energia no Mercado Livre, né?
qual o risco dessa contraparte não honrar o contrato. E aí cita um caso, uma situação excepcional, como a pior crise hídrica que a gente está vivendo, né? Ou seja, qual é o risco que eu tenho de não receber, né, essa energia que eu contratei? Acho que talvez esse é o resumo da pergunta, uma pergunta muito boa aqui. Acho que é um tema de atenção mesmo. Aí eu deixo aí aberto também, né, Eliezer, o Franklin. Tecnicamente, o Franklin pode comentar. Eu entendo que as regras são bastante rígidas, né, Franklin, com penalidades bastante severas, mas você pode ponderar melhor. O que acontece hoje, assim, é que a barreira de entrada para abrir uma comercializadora é muito baixa no Brasil. Basta ter um capital social de 1 milhão, você começa a operar no mercado brasileiro. E você opera aí com altamente alavancado, né? Você pode estar fazendo operações de 200 milhões, vendendo energia sem ter comprado, né? Vou imaginar nessa hipótese que é o exemplo aí que foi falado pelo Francisco ali na pergunta. Você está vendendo uma energia e com a expectativa, você já vendeu lá para o Francisco essa energia, com a expectativa que lá na frente vai chover muito e o preço vai ficar mais baixo. Sim. Aí essa empresa vai comprar e vai entregar a energia para o Francisco. E agora a gente entra numa crise hídrica. Bom, e agora essa empresa, ela já vendeu a energia para o Francisco. É óbvio que ela não vai honrar. Ela não tem capacidade financeira. E às vezes, assim, a questão da capacidade financeira, né? Vocês que são do mundo de finanças sabem bem, às vezes é só um mês de descasamento, acabou com a liquidez do cara, do caixa, ele não consegue. E é muito comum, como a gente tem uma volatilidade muito grande no preço, elas quebram mesmo as empresas. Daí o que acontece? Apesar da rigidez, né? O mercado de energia é operado, você opera de Miami, você não precisa estar aqui no Brasil, é um mercado totalmente digital, né? Os contratos são digitais, as operações são digitais, não existe necessidade física. Então, quando essa empresa quebra, você vai ter que ir atrás dos sócios. O cara, às vezes, você não consegue patrimônio nenhum para executar. Então a gente sempre fala assim, sabe, César, eu tenho certeza que o Eliezer não compra desse tipo de empresa. Assim, quando a empresa é pequena, foge dela porque o risco é muito grande. É mais fácil, é melhor, né? Paga um pouco mais por um grupo ou por uma empresa de comercializadora pura mais sólida, grande, do que você comprar barato e depois sair mais caro o peixe. E o que vai acontecer, só para fechar? Se a empresa não te entregar nesse momento aquilo que ela te prometeu, a energia vai ser entregue para você. Só que lá na Câmara, aquele contrato não existe mais. Então, o que acontece? Na verdade, você está exposto ao mercado de curto prazo. Esses R$500 vai bater na tua porta de alguma forma. Certo. Bom, é muito interessante, a pergunta foi muito boa e mais um ponto, né, que faz parte da gestão. Porque quando você está no cativo, normalmente você tem, de fato, uma garantia absoluta, né? Já no livre, acho que esse é um ponto de atenção e deveria ser um dos itens aí da gestão, né, da gestão de energia que a gente está chamando aqui, do gestor de energia, precisa ter um bloco de riscos lá. Muito interessante isso, a pergunta. E também do Francisco, ele tem a dúvida se nos próximos anos, né, quando o pequeno comércio e residência puder entrar no Mercado Livre, vai acabar o mercado de geração distribuída, né? E talvez aqui vale a pena só fazer um breve resumo, se possível, Frank, o que seria a geração distribuída, né? Para contextualizar. Quer dizer, é um mundo que existe, a geração distribuída, e como seria isso? Se puder explicar para a gente, por favor. E até vou fazer um link do que o Eliezer falou lá sobre a questão a tarifa no Brasil, a energia no Brasil é barata, de fato ela é barata, a gente tem aí o nosso parque, ele é totalmente renovável, a gente pouca termoelétrica, né, que é mais caro, a maior parte do nosso parque é hidrelétrico, depois a gente tem a eólica aí, temos as biomassas que são bastante expressivas e um custo barato, e agora a solar. Mas ela acaba sendo cara para o consumidor, energia elétrica, por conta dos encargos, né? O que acontece aí no caso da geração distribuída? Já vou chegar lá. Hoje, a geração distribuída tem duas modalidades. Uma modalidade por exemplo, o Luiz César vai lá e instala uma placa solar na sua residência e se autoalimenta ali na sua... Eu digo assim que a fonte e a carga está no mesmo ponto de consumo. Acho que isso é inevitável, vai acontecer mesmo, e não tem nenhum subsídio em relação a isso. Você investiu, você está consumindo menos da rede, está usando menos a rede, então não tem problema nenhum. Agora, existe uma outra modalidade de geração distribuída que eu acho que ela é perversa para a sociedade.
eletricidade, que, por exemplo, também é chamada de geração distribuída. A gente vai lá e instala umas placas fotovoltaicas por exemplo, aqui lá em Paranavaí, que é uma região boa de sol, né? E a gente compartilha, como consumidor, a energia daquelas placas. A placa injeta na rede a energia e esse crédito a gente retira aqui em Curitiba. Só que a placa, né, todo esse transporte de energia não é pago para o consumidor. Não é pago para a concessionária, desculpe. E como ela não é, a concessionária acaba não recebendo por isso aí, né, por esse transporte, ela fez um investimento, a distribuidora, ela vai ter que receber de alguém, vai receber de quem não tem esse tipo de tecnologia ou de tipo de contratação. Eu acho ali, para responder, hoje a geração distribuída ela vai avançar muito, mas nesse sentido de você colocar a geração distribuída na sua casa, na sua residência, né, ficar localmente ao consumo. Essa geração distribuída que hoje a gente fala que ela é centralizada, eu acho que não faz muito sentido, porque ela usa muito de subsídio, né, e daí isso encarece a tarifa, né, e o que encarece a tarifa não são os subsídios dentro do setor, como despacho de usina térmica, isso é necessário da própria indústria. A gente tem aí subsídio do consumidor rural, que está acabando aí, que é uma briga que encarece a tarifa. Nós temos subsídio de irrigante, temos assim, se for falar a quantidade de subsídio, os consumidores de baixa renda são subsidiados, isso é que encarece a tarifa, né? Então, eu acho que lá na frente, em 2024, esse tipo de mercado de geração distribuída atendendo para baixa tensão vai acabar e o mercado livre deve entrar de forma bastante intensiva. O consumidor baixa tensão, residencial, o comércio vai poder comprar no mercado livre diretamente sem precisar fazer investimento, sem precisar ter esse tipo de subsídio. Bom, temos aqui algumas outras perguntas, né? O Sérgio pergunta se as bandeiras citadas no início da apresentação elas são aplicáveis somente no mercado livre, na fatura no meio físico deve ser pago ou não. Enfim, acho que as bandeiras aqui, Sérgio, as bandeiras, elas na verdade são para o mercado cativo, não mercado livre, né? Alguém poderia ajudar a gente nessa resposta? Olha, Franklin, você também fica à vontade, porque na verdade o tema das bandeiras não é uma... Para mim não é um mundo que a gente vive, né? Mas para quem está no cativo, sim, né? A bandeira, quando ela foi criada no sentido de dizer para a sociedade que a energia naquele momento está cara, para ela parar de consumir. Como o cativo tem uma tarifa fixada pela ANEEL e ela é só alterada anualmente, acontecia disso. Às vezes a tarifa estava extremamente barata, né, naquele momento, mas nós estávamos passando por uma crise hídrica. Então a sociedade estava consumindo e a concessionária pagando essa conta, subsidiando o cliente cativo. No segundo momento, daí colocava isso na tarifa. Então, a ideia da bandeira é dar esse comando online para o consumidor dizer, olha, está cara a tarifa agora, não consuma. Essa é... E por que não tem no Mercado Livre? Porque no Mercado Livre, quando está comprando energia no Mercado Livre, ele já está pagando a energia cara naquele momento se ele tiver descoberto. Então, não precisa de bandeira. Ele já sofre o sinal econômico online para ele no Mercado Livre. No mercado cativo, esse sinal econômico não existe. Então foi criada esse artifício da bandeira. Não precisa de bandeira para dizer que R$500 está muito caro, né? Exatamente. Aí a sociedade... O problema é que para nós, a residência, né, para boa parte do consumidor, né, nesse nível cativo aí, a gente tem a demanda inelástica a preço. Você não vai deixar de tomar banho, você não vai deixar de consumir, ligar o ar-condicionado, enfim, por conta de uma bandeira. Talvez você tira o pé no primeiro dia que o William Bonner falar que a bandeira está vermelha. No segundo dia você já nem lembra mais e deixa a luz acesa e vida que segue. Né? E até porque, só para encerrar, nós, sociedade brasileira, o nosso consumo per capita é muito baixo, não tem o que tirar mais. A gente consome muito pouco em relação a qualquer país da Europa, qualquer país nos Estados Unidos, no Canadá, porque, enfim, a gente não tem o conforto dentro de casa que a energia elétrica poderia dar, né? E falta renda, né? Bom, falta renda. Uma pergunta aqui que eu vou me atrever a responder, não atrever, mas eu sou um usuário, né? Então, a Michelle pergunta sobre a formalização, né? Se isso está suportado por nota fiscal e tal. Sim, esse é um processo normal, a mesma formalização que você tem como se teria da própria Copel, né? Pense assim,
Então, são as coisas são... Com um prazo de pagamento nada amigável, mas... Sim, tá tudo certo, né? E Aliás, agora eu gostaria mas de isso para colocar... você, Elias, que você é grande, para os pequenos o prazo é negociado. Tá bom. Eu acho que agora, dado o tempo, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, né, a respeito da crise hídrica. Nós vamos ter racionamento, vamos ter apagão. Qual é a opinião que você... o que você tem, tua perspectiva, Franklin? Não tem a menor possibilidade aí da gente ter neste ano, né, de apagão. Não tem, porque em relação a 2001, em relação a 2001 que a gente teve aquele racionamento, a nossa matriz é totalmente diferente. A gente tem muito mais termoelétrica no sistema, muito mais eólica, menos dependência da hidrologia, das hidrelétricas. Além disso, a gente tem uma sobra muito grande de placa instalada. A gente tem usinas disponíveis porque a carga no governo Dilma e a carga agora por conta do Covid caiu muito. E essas usinas já estavam sendo construídas, né? Ou já estavam construídas. Então não existe a possibilidade. Agora, evidentemente, se nós tivermos um período seco, que agora a gente está nesse período seco, e a hora que começar o próximo período úmido, que é lá em novembro, e esse período úmido não for ruim, não for bom, for ruim também, a gente tem um período seco que deve ser ruim, e um período úmido que começa em novembro e termina lá para março do ano que vem, que for um período úmido ruim, aí 2022 pode começar a complicar. Mas 21 não tem a menor possibilidade. Tá bom, muito bom. Acho que fechamos bem aí o evento, essa notícia do racionamento. Todo dia a gente lê isso nos jornais, né? Pressão de custo e tudo mais, mas claro que o mais caro é aquilo que não existe, né? Então, você ter a energia, não ter esse risco, é muito bom ouvir de você que está aí envolvido nesse mundo. E agora, dado horário, 19h55, cumprindo aí o nosso cronograma, né? O nosso roteiro, eu queria lembrar aos participantes, agradecer e lembrá-los de fazer a gentileza de fazer a avaliação do evento para a gente. Nós temos aqui uma forma que eu até não estou visualizando, a gente vai ter um QR Code aqui na tela, né? Então, gostaríamos muito da avaliação de vocês do evento e eu transmito agora, então, a palavra aqui ao Maurício, né, para o fechamento do evento. Com você, Maurício. Obrigado a todos. Obrigado, César. Parabéns pelas discussões, pelos debates de todos vocês, pela didática, forma esclarecedora que apresentaram o tema, né, pelo case, mostrando aí a vida real e, mais do que isso, com dicas de como melhor utilizar do Mercado Livre. E aí você, César, pelo conhecimento e propriedade do assunto. Particularmente no Grupo Marista, nós já estamos no Mercado Livre há muitos anos também. Eu confirmo aí as vantagens todas que foram discutidas e apresentadas nessa noite. Quero fazer meu agradecimento, então, para a gente encerrar o nosso evento especial aos nossos palestrantes e também ao nosso mediador, Luiz César Teixeira, Eliezer Ramos e Franklin Kelly. Quero deixar meu agradecimento especial a vocês, participantes que nos acompanharam aqui durante essa noite, a nossa equipe organizadora que viabiliza e possibilita esse evento e também aos nossos patrocinadores e todo o comitê de finanças aqui representado pelo seu coordenador, o Luciano Zanlourenço. Peço um carinho especial para vocês para fazerem a avaliação desse nosso evento. Isso nos ajuda muito a aprimorar e trazer sempre conteúdos e também temas de interesse de todos vocês. Então, vocês podem escanear aqui, conforme a tela, e também nós temos o link para quem não tiver condições de escanear o QR Code, que também vamos disponibilizar aqui. Eu peço para o pessoal aqui da organização colocar o link disponível. Nós, enquanto IBEF, estamos sempre buscando oferecer aos nossos associados uma proposta de valor e condições para que tenham condições de se desenvolver e aprender assuntos diversos e que estejam relacionados ao universo de finanças.
Para aqueles que não são nossos associados, fica o nosso convite para conhecer mais o IBEF, entra no site, no ibefpr.com.br e, novamente, aí o pedido para preencherem a pesquisa de satisfação. Muito obrigado, cuidem-se e até o próximo evento. Um grande abraço.